Uma entrevista combinada, né? Uma entrevista, portanto, prometida e que agora nós estaremos trazendo aos nossos telespectadores. Estou falando do estudante de História da Universidade Federal Santa Maria, Rodrigo Sunhê, que representou na semana passada o Levante Popular da Juventude em Roma. Rodrigo entregou ao Papa Francisco um kit com informações sobre o projeto Esperança com Esperança, que tornou a cidade referência internacional em economia solidária. Rodrigo participou durante toda a semana do Encontro Mundial dos Movimentos Populares no Vaticano e agora está aqui no Controle Geral na TV para nos falar um pouco desta experiência. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Santa Maria. E é um grande prazer também estar aqui e poder socializar um pouquinho dessa grande experiência, né, que nós tivemos enquanto movimento do mundo inteiro, né, e nesse diálogo também que se abriu em especial com o Papa Francisco, né. Esse movimento, ele foi construído de que forma, Rodrigo? O Encontro Mundial é uma construção que já vem sendo costurada desde o começo do ano passado. Eu acho que já é uma demonstração concreta desse sinal que foi aberto desde a posse do Papa Francisco, né? Que sinala essa perspectiva de uma abertura de diálogo com os movimentos populares, né, do mundo inteiro, no sentido, inclusive, de se repensar as próprias práticas, né, da Igreja Católica, né? E nesse diálogo que extrapola, inclusive, os movimentos cristãos e da Igreja Católica, um diálogo que se abre na perspectiva de dialogar com todos os movimentos populares do mundo, independentes de seus credos e religiões, né? Uma perspectiva de diálogo político, um diálogo social, né? Um debate com a sociedade para se repensar esses novos rumos, no qual muito bem tem apontado, né, através da sua figura máxima, da sua representação máxima, que é o Papa Francisco, né? Pois é, e a gente vai, evidentemente, querer saber um pouco mais, né, desse contato com o Papa, do carisma do Papa, do que significou, né, ter esta relação direta com o Papa. Mas antes de chegarmos, né, nesta figura que cada vez mais se afirma, se populariza, né, se fortalece, enfim, o encontro em si, o que ele deixou de positivo, exatamente no sentido de uma revisão daquilo que for necessário, e tem muita coisa para ser revisada e ser modificada. O que deixou, que perspectivas, né, se pode ter depois de um encontro como esse realizado em Roma? O principal, né, inclusive o encontro específico com o Papa Francisco foi uma das partes, né, como bem disseste agora, uma das partes do Encontro Mundial dos Movimentos Populares, né? Certo. E o encontro, ele teve como perspectiva um primeiro dia onde foram feitas a leitura dos movimentos populares do mundo sobre a realidade atual, né? Uma análise conjuntural de o que está em disputa na sociedade, a questão da leitura sobre o modelo econômico e as causas e as consequências desse processo, o que tem afetado diretamente na vida, né? E justamente por ter uma representatividade bastante grande de todos dos 5 continentes, né? Então, uma leitura global dos movimentos populares que ainda carecemos de uma perspectiva de articulação internacional. Então, esse primeiro dia mais de uma leitura, uma análise sobre essa realidade. Um segundo dia que daí sim nós tivemos um encontro com o Papa Francisco, né, nessa questão de um diálogo mais específico assim com a Igreja, da Igreja Católica com os movimentos populares, e um terceiro dia onde nós projetamos algumas ações daqui para frente, né? Ou seja, analisando a realidade, julgando assim o que é mais importante para a nossa atuação enquanto movimentos nessa articulação internacional. E no terceiro dia, então, uma projeção dos próximos passos, né? Tipo, nunca sair de um espaço sem ter consciente assim aquilo que é importante se dar logo tipo no nosso retorno, né, enquanto movimentos, qual a construção possível para esse momento assim a nível internacional, tendo em vista a complexidade do próprio cenário internacional, né, as diferentes realidades, mas isso não sendo algo que impossibilite esse processo de articulação, né. Então, acho que o grande saldo do encontro foi essa perspectiva dos movimentos se encontrarem, né, pela dificuldade que se tem, inclusive financeiras, dos movimentos poderem ter esses momentos de partilha, né, das suas lutas, das suas realidades, e a partir disso projetar alguns próximos passos no sentido de construção e de entender, inclusive, que algumas causas
que nós enfrentamos no nosso cotidiano são muito próximas das diferentes realidades, né? Questões que afetam diretamente os povos da América Latina, afetam os povos da África, afetam também os povos da Ásia, da Europa, e isso, consequentemente, exigem que as respostas também sejam respostas mais coletivas, né? Uhum. Rodrigo, e que igreja pode ser construída ou reconstruída a partir de um encontro com esta dimensão? A Igreja Católica, por exemplo, embora tu tenhas falado da abrangência, né, que não ficou restrita apenas, né, aos fiéis da Igreja Católica, pelo que entendi, é isso? O movimento. A Igreja Católica desse encontro, ela foi mais absolvida, foi mais condenada, ela que ao longo dos tempos, né, julgou e tantas vezes condenou. Enfim, ao final do encontro, se pôde dizer, esta é a igreja que eu quero, não é esta, eu quero por aqui. Dentro desse contexto e na projeção dos próximos passos, no que o encontro ajudou nessa reflexão? Não apenas essa reflexão, perdão, mas também, né, no caminho, né, que precisa ser trilhado. Como estudante, inclusive como estudante da história, da história, né? Então acho que tem uma relação isso. também, enquanto estudante de história, que faz parte de um movimento que não necessariamente é um movimento da Igreja Católica, né? Nós somos um movimento social, um movimento popular que tem uma perspectiva muito mais ampla e dialoga com os amplos setores. Mas, né, por essa relação, acho que primeiro a questão de estar disposta a ouvir os movimentos, acho que é um bom sinal para as mudanças, né? Então, o primeiro passo é essa questão de estar aberta. Foi um caso excepcional, é a primeira vez na história que um Papa recebe dirigentes dos movimentos populares do mundo inteiro para ouvir os movimentos, quais são as demandas, independente, né? Não chamou só os movimentos católicos. Sim. Acho que esse é o primeiro passo, o do ouvir, né? E acho que é um passo importante. Em relação às mudanças, por mais que elas já tenham, né, sido anunciadas, o próprio Papa Francisco tem despertado polêmicas do mundo afora com alguns pronunciamentos, inclusive a questão da defesa da reforma agrária, na qual inclusive ele colocou, né, mais do que uma questão política, uma questão moral, né, em muitos países a reforma agrária. Então ele tem sinalizado, mas como a Igreja Católica, como uma instituição milenar, né, ela tem uma tradição, uma cultura, uma construção que não se modifica apenas com um discurso, né, ou com próprios documentos. O próprio Papa Francisco, na Alegria do Evangelho, ele coloca muito essa perspectiva, né, que aquele documento não é necessariamente aquele documento que vai mudar as estruturas e a própria estrutura que ele critica muitas vezes, né, que a Igreja se voltou para dentro e deixou de fazer esse trabalho. Mas sinaliza, e eu acho que aí sim é o principal, sinaliza a abertura de um diálogo mais amplo, uma abertura de um diálogo que volte a colocar a igreja como a igreja dos pobres, né? Eu acho que essa é a grande diferença, né? E eu acho que a crítica que se faz, inclusive, tipo, eu como num movimento que não é um movimento católico, mas um movimento social, então acho que a gente tem essa liberdade de colocar essa perspectiva de colocar que muitas vezes a estrutura da igreja estava voltada, né? Por mais que se colocasse, tivesse presente, daí é diferente, né? Inclusive o que é a estrutura mais tradicional, a estrutura oficial, institucional, do que é o dia a dia dos católicos, a estrutura das organizações de base, né? E essa sinalização que coloca o Papa Francisco, ela aponta para essa abertura, para um diálogo da igreja com aqueles que são os mais explorados, os mais oprimidos. Eu acho que esse é o grande... Estamos num momento de sinalização. E essa sinalização, né, não se modifica da noite para o dia uma estrutura tão rígida, né? Mas ela aponta novos caminhos, e eu acho que esse é o principal, o que está de principal nesse momento, está colocado como principal, é justamente essa sinalizar que existe uma possibilidade de construir, né, e ele afirma muito nos seus discursos essa perspectiva de construir o projeto de Jesus na Terra, né? Tipo, se a gente pegar a própria perspectiva cristã mesmo, que não é da ostentação, não é o mundo egoísta que, infelizmente, o próprio sistema econômico, como ele tem criticado muito, né? Essa questão, tipo, de um sistema econômico que privilegia a lógica do mercado em detrimento da vida humana. E eu acho que, nesse aspecto, um Papa, a autoridade máxima
da igreja anunciar que está disposto a esse diálogo para construir uma perspectiva e com uma crítica bastante forte em relação a esse modelo econômico que nós temos hoje, que hegemoniza né, a Terra no globo terrestre, eu acho que é uma sinalização importante, né, para uma construção para os próximos tempos. Assim. É verdade. Aliás, o Papa deu uma série de elementos, de argumentos, né, para a gente pegar e ir numa discussão né, dias inteiros, né, Rodrigo? Porque, afinal de contas, tudo que ele acabou abordando, desde o próprio processo de criação, há pouco tu dizia, né, nada se modifica, né, se constrói da noite para o dia, quando ele puxa lá, né, desde o Gênesis, que né, tem que acabar com a ideia de que Deus era um mago que com a varinha mágica criou o mundo, né? No primeiro dia fez isso, no segundo dia fez aquilo, tudo num dia só. Quer dizer, as coisas não são assim. Sim, mas, bom, tem muita coisa para discutir, né? Neste campo e, é claro, no campo social também, sim, né? sim. Que o Papa fez abordagens que, de certa forma, surpreenderam. E que ele próprio disse, olha, pelo que eu tenho dito, muitos me chamam de comunista. Mas vamos em frente, vamos em frente. Por defender terra, trabalho e moradia, muitos têm me chamado. Exatamente. Eu acho que esse aspecto é um aspecto importante de se colocar, né? Porque muitas vezes os movimentos sociais já têm afirmado essa necessidade de se debater há muito tempo, mas, né, por não terem muitas vezes essa legitimidade que se é construída, e quando um Papa coloca essa perspectiva, eu acho que é um movimento muito importante nessa construção de superação, inclusive desse modelo de sociedade que nós temos, né? Quando ele faz a crítica à lógica do consumo, e nós, enquanto jovens que somos afetados diretamente por esse modelo de sociedade onde o consumo, né, onde o ter está acima do ser, eu acho que é importante e interessante nós nos colocarmos no mínimo para esse debate na sociedade como um todo, né? É verdade. E aí, e o Papa? Né? E o Papa, como é que foi o encontro com o Papa, a entrega desse documento para o Papa? Como é que se deu isso? O que isso significou no momento? O que pode significar para ti, né? E para as pessoas que tiveram esse contato direto com o Papa Francisco? Olha, pessoalmente, com certeza é um momento, né, único, né? A possibilidade de estar, mas... Quantos terão esta oportunidade de ficarem frente a frente com o Papa, né, Rodrigo? E pela própria questão, mas também por exercitar muito essa perspectiva, né, de que eu não estava ali simplesmente me autorrepresentando, mas estava num sentido da representação de uma organização da qual eu faço parte, da qual eu construo ela cotidianamente, certo. Então... A responsabilidade que eu levava naquele momento era a responsabilidade da organização e, de certa forma, também dos anseios da juventude brasileira, né? E, no caso, né, não fui representando só Santa Maria, sim, não fui representando, claro. Fui representando a organização, que é uma organização que está em todo o país. Então, essa responsabilidade também... Mas, lógico que é um momento único e que tive a oportunidade, né? E eu acho que, principalmente por esses posicionamentos que ele tem colocado, né, na questão de uma perspectiva crítica a esse modelo de sociedade onde nós comungamos muito do que ele tem colocado, a defesa de algumas bandeiras que para nós são essenciais assim para o processo de democratização real da sociedade, né? Eu acho que esse momento também simboliza justamente por ser um momento excepcional, né, um momento único onde nós esperamos que daqui para frente, inclusive, tenham outras oportunidades, que outros companheiros, outras companheiras também possam ter a mesma oportunidade. E da forma como tem sinalizado essa perspectiva de um diálogo mais aberto com os movimentos, eu creio que exista a possibilidade de outras pessoas também ter esse contato mais próximo, né? Então, na perspectiva pessoal, é indiscutível que tem um valor simbólico, inclusive nas relações familiares, na relação com os amigos, assim. Mas eu acho que a emoção principal desse momento era justamente saber que aquele aperto de mão não era um aperto de mão simplesmente do sujeito Rodrigo, era um aperto de mão de sinalizar que nós concordamos com o que ele está pretendendo e tem apontado, né, seja nos seus discursos, seja na sua própria construção prática. Ele tem afirmado muito isso, assim, inclusive no espaço do encontro, que é essa perspectiva de que muito mais do que os elementos teóricos que nós apontamos, é preciso uma construção na prática, no cotidiano, né? Esse diálogo, muito mais do que escrever documentos do diálogo com o povo, assim, eu acho que é um exercício importante que nós temos uma lição importante, né? Que nós também temos que nos colocar, que é construir o diálogo a partir das demandas reais do povo, né? Tipo, das necessidades reais dos pobres, dos oprimidos. Eu acho que esse é o grande símbolo desse encontro
do Papa com os movimentos populares, né? Estar aberto ao diálogo e, ao mesmo tempo, nós, enquanto movimentos populares do mundo inteiro, apontarmos algumas saídas coletivas para esses processos, né? E foi possível trocar alguma palavra com o Papa, além, né, do aperto de mão? Olha, inclusive, né, sabendo que ele tinha uma boa relação com Dom Ivo, aqui de Santa Maria, foi uma das questões que eu coloquei, assim, né? E ele se mostrou na hora que, por conhecer, inclusive, eu acho que a situação de Santa Maria, né, tudo que a gente passou nos últimos anos, o que envolveu a cidade, né, principalmente no que se refere à própria questão da tragédia da Kiss, eu acho que a cidade ficou conhecida, né, no sentido negativo, né, negativo no sentido do que aconteceu mundialmente, e ele também por ter vivenciado a própria experiência do que foi na Cro-Magnon, que foi uma experiência muito parecida com o que nós vivenciamos aqui. Quando eu coloquei a questão de Santa Maria, ele se colocou mais aberto, assim, né? Mas lógico que é um momento muito rápido, por toda uma questão de segurança que envolve, então são poucas palavras que se pode trocar ali, né? Mas eu acho que no sentido principal, assim, tipo, o momento do diálogo, das palavras que ele proferiu naquela manhã, assim, no sentido de estamos abertos, não viemos aqui trazer a verdade aos movimentos. Os movimentos têm autonomia para a sua construção e nós não temos que ficar impondo aos movimentos a sua agenda. Os movimentos têm que construir essa agenda. Eu acho que esse é de um tamanho simbólico muito grande, porque muitas vezes se abre esse diálogo, né, numa perspectiva de uma autoridade e da representatividade que tem uma figura como ele. Podia muito bem, né, colocar assim, essa é a nossa agenda, se vocês quiserem... sigam, mas não, colocou tipo, nós estamos aqui para ouvir os movimentos. Inclusive ele está num processo, está escrevendo sobre a questão da ecologia e do meio ambiente agora, e apontou que vai se utilizar dos apontamentos gerais sobre a leitura dos movimentos populares sobre a questão climática, a questão ambiental no mundo, para, inclusive, como uma contribuição importante para o seu processo esse processo de escrita que ele está tendo agora sobre a questão ambiental. Então, essa troca permanente, eu acho que é um dos elementos fundamentais, assim, desse momento. E que, né, então, coloquei a questão de Santa Maria por ser daqui, embora não seja um santamarense natural de Santa Maria, não sou natural de Santa Maria, mas, né, estou aqui também, tipo, de certa forma, representa toda a relação que a gente tem aqui com a Feira de Economia Solidária, com o Banco Esperança, essa relação de parceria e solidariedade que a gente estabelece, né, aqui na cidade. E o que está anotado na tua carteirinha aí, caderninho de anotações, que eu não perguntei que seja importante? Não, eu acho que tem algumas questões, né? Primeiro, essa questão de ser um momento excepcional, né? De ser um momento né, que sinaliza mudanças. Acho que esse é um primeiro ponto. A segunda questão que tu já colocaste também é a questão desse efeito que tem tido os discursos dele, né? Essa questão de defender as questões básicas do ser humano, tipo, e o quanto que tem dos setores mais conservadores da sociedade, ele tem sido acusado de comunista, né? Inclusive ele tem feito uma analogia, tipo, na verdade eu acho que os comunistas são os cristãos envergonhados, ele tem colocado isso. E que eu acho que é interessante para quebrar, inclusive, com os efeitos históricos que nós temos dessa relação, né? E aqui na América Latina nós temos uma relação de solidariedade entre os setores da esquerda com os setores progressistas da igreja há muito tempo, né? A própria teologia da libertação é uma expressão muito concreta desse processo, né? Onde se estabeleceu essa relação de que comungamos do mesmo projeto, uma necessidade de transformação. Aliás, acho que foi o Papa João XXIII que disse alguma coisa semelhante a isso, né? De que, até numa alusão ao Marx, né? De que a grande diferença era a crença em Deus. Isso, ou não. No mais, havia muita identidade. Exato. Né? Eu acho que... Por exemplo, o que ele falava e defendia e o que o Marx pregou. Eu acho que existe essa relação complementar, na verdade, né? Porque o sentimento de percebendo as injustiças, temos que nos organizar para superá-las, é um sentimento que nós comungamos muito e nós não temos, enquanto organização, nós não temos nenhum problema, né, de dizer que nós temos essa relação com muito orgulho, inclusive, tipo, dessa relação com a igreja dos pobres, com a igreja dos oprimidos, com a igreja que, né, tem essa preocupação com a vida real do povo, né? E só uma questão que está nas anotações, que eu acho que é importante enfatizar, assim, é a denúncia ao sistema econômico, assim. Ele tem enfatizado muito com outras palavras diferentes de nós, que quando a gente coloca a questão
do mundo neoliberal, né, do capitalista, ele coloca na sua forma de se expressar uma denúncia muito forte a um modelo de sociedade onde a prioridade é a especulação e é o mercado em detrimento da vida humana. Eu acho que esse é um ponto central assim, para a discussão que geraria horas de debate aqui, né, mas essa questão de que, inclusive, né, no encontro também esteve presente o presidente da Bolívia, Evo Morales, né, como convidado, não foi como presidente, ele foi como um convidado especial por presidir a Assembleia Mundial dos Movimentos dos Povos Indígenas, né, e ele colocou uma frase que é interessante e que, inclusive, se encaixa no contexto que a gente está vivenciando no Brasil, que é a democracia, ela não é o governo dos mercados, é o governo do povo. E eu acho que essa é a grande reflexão apontada tanto pelo presidente Evo Morales como pelo Papa Francisco nesse encontro, né, de que há uma necessidade de intensificarmos o processo de construção de uma democracia onde o povo seja protagonista da sua própria história. Eu acho que isso constrói essa síntese mais, né, tipo das questões internacionais, do que está em jogo nesse momento, né, do mundo cada vez mais militarizado, onde a lógica do consumo tem construído uma dinâmica do ter, e ele tem colocado muito isso, né, tipo, o ter em detrimento do ser, e eu acho que nisso nós comungamos nessa perspectiva de construção de um outro projeto de sociedade, né, de um outro projeto de país, onde de fato a democracia seja uma democracia onde o povo seja protagonista do seu próprio destino, né? Muito bem, obrigado Rodrigo Sunhê, estudante de História, né, que fez história ao participar desse encontro, né, pela importância do encontro e pela sua repercussão a partir, né, também desse contato com o Papa Francisco. Eu queria agradecer a TV Santa Maria, que tem sido uma grande parceira nossa, no sentido de colocar os debates importantes na sociedade, que tem aberto esse espaço para o diálogo, e eu acho que é nessa perspectiva que nós nos colocamos também, agradecer o espaço, os telespectadores, e estamos à disposição também para construirmos. Obrigado, Rodrigo. Olha, e como disse, né, tem muito assunto para a gente aprofundar e não vai faltar oportunidade. Obrigado, Rodrigo.